Bom dia, querida e querida. Hoje vamos fazer nosso devocional juntos. Abram suas Bíblias em Marcos 4, de 36 a 41. Vamos ler. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma de que ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não se importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu amo esse texto bíblico porque ele fala muito sobre uma das coisas que pode nos paralisar, sobre tudo. Paralisar a gente de fazer qualquer coisa. Às vezes até de fazer a gente levantar da cama, que é o medo. O medo é um sentimento que ele vai vir sempre, independente da sua idade, da sua situação financeira, independente de tudo, da sua saúde, ele sempre vai vir durante alguma coisa. O problema vai ser como você vai reagir perante o medo. Se você vai se esquecer dele. O que eu falo esquecer é assim: eu tenho medo sim, mas meu Deus é maior. Ou se você vai fazer como os discípulos, se apavorar. Perguntar a Deus se ele se lembra de você. Porque é como se isso que eles perguntaram, se Deus não se importava com eles. Então, às vezes a gente tem essa mania de quando vem alguma coisa que vai gerar medo na gente, que é normal, porque eu e você somos carne, temos medo, a gente tem que se lembrar que Deus é o nosso líder, Ele não vai deixar que a gente morra. Tem vários versículos bíblicos, eu trouxe alguns aqui que falam sobre medo, que a gente não precisa ter medo. Tem aqui alguns que eu trouxe escritos e outros que eu vou falar só o versículo se vocês quiserem procurar. Gênesis 15:1, Êxodo 20:20, Deuteronômio 21:8, Marcos 4:38 a 40, que é o que a gente leu. Salmos 23:4, Josué 1:9, Salmos 112, 6 a 7. Isaías 41:10, por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou seu Deus, e o fortalecerei e o guardarei. Às vezes a gente esquece quem é o nosso Deus. Às vezes a gente esquece quem é que está nos guiando, quem está iluminando o nosso caminho, quem é que está colocando o chão debaixo dos nossos pés. E isso a gente nunca pode esquecer, porque Deus vai honrar a gente, Deus vai proteger a gente com tudo, né? Hebreus 13:6, e assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é meu ajudador, não temerei o que possa me fazer o homem. A gente não pode temer o que o homem possa fazer, porque somos protegidos de Deus. Eu e você somos filhos dele. Assim como os pais protegem os filhos, Deus nos protege. Salmo 55:22, entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele sustentará, jamais permitirá que o justo venha cair. Esse versículo fala por si só. Ele jamais permitirá que você venha cair. Salmos 23:4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Se Deus está comigo, se Deus está comigo e com você, a gente não tem o que temer. Porque se Deus está comigo e com você, é porque somos fortes, porque Deus nos ama. Josué 1:9, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Todos esses versículos são um mais lindo que o outro, na minha opinião. Não tem porquê da gente se preocupar, não tem porquê da gente ter medo, porque Deus está com a gente. Tem coisa mais bonita que isso? É tão bonito a gente falar, eu não tenho medo porque Deus está comigo. Na hora de fazer, dá um pouco de medo sim. Mas a gente tem que entender que a gente precisa esquecer o medo para ter fé. A nossa fé não é ver para crer, é crer para ver. A gente tem que pisar num chão sem ter chão, e pisar sem ter chão embaixo e ter fé que ele vai aparecer embaixo dos nossos pés. Porque é assim que a gente tem que ser com Deus. Porque Deus nos ama e é misericordioso com nós. Por que não vamos confiar nele? Deus vem provado o seu amor por nós diariamente. Temos que nos mostrar fiéis a ele. Deus tem trazido bênçãos na minha vida e na sua vida diariamente. Por que a gente não pode ter fé nele? Às vezes a gente fala que ter fé é fácil, mas não é fácil. Às vezes a gente andar num beco escuro e ter fé que não vai ter nada que vai nos machucar lá, porque Deus falou que nada vai nos acontecer. Aqui, ó,
Salmos 23, 4. Ainda que eu andaste sobre o vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Na hora de fazer é difícil? Mas a gente está com Deus, então tudo vai ser fácil. Eu sei que alguma pessoa está falando para você que você não vai conseguir, que alguém da sua família não vai melhorar por conta que tem algo acontecendo com você ou com alguém da sua família, mas Deus está com você, você tem sido fiel a Ele, então não precisa temer. Eu sei que é difícil ouvir isso porque a gente fala assim, pessoas vivem dizendo para mim e para você o que devemos fazer ou o que não devemos fazer, o que devemos ter medo, o que não devemos ter medo. Mas se Deus falou, eu estou com você, não tenho por que ter medo, querido e querida. Temos inúmeras histórias bíblicas que falam onde pessoas podiam ter tido medo e não tiveram e por isso ficaram vivos. Por não ter medo e sim fé, ficaram vivos. Moisés, se ele não tivesse tido fé, Deus não teria abrido o Mar Vermelho. Se não tivesse abrido o Mar Vermelho, ou ele iria morrer pela água, ou pelos soldados que estavam vindo atrás dele. Ele precisou da fé mesmo tendo medo. Daniel na cova dos leões, poderia ter sido devorado pelos leões. Temos inúmeras histórias bíblicas. Aqui, a que a gente acabou de ler, de Jesus acalmando a tempestade. Os discípulos poderiam ter morrido, mas eles não tiveram fé. Foi pela misericórdia de Deus que eles sobreviveram, mas eles não tiveram tanta fé. Foi pela misericórdia de Deus. E as pessoas, quando verem que você está tendo mais fé do que medo, vão perguntar, assim como os discípulos perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É o meu, é o seu Deus. É o Deus que move montanhas. É o Deus que faz o mar se acalmar, para que a gente não se machuque. Então, é tão bonito tudo isso. Então, por que a gente vai ter medo? Por que eu e você vamos ter medo se temos Deus nos protegendo? Se somos amados por Deus? Isso é tão bonito de se ouvir, de se falar. Eu e você somos amados por Deus. Não tenho por que ter medo. Tenho o porquê da gente ter fé. Temos, como eu falei, inúmeros versículos falando sobre medo. Não podemos ter medo. Temos que ter fé. Meu Deus está comigo e o meu Deus também está com você. Então agora vamos começar a orar mais, pedir sabedoria para Deus para que Ele nos dê sabedoria como enfrentar o medo em cada situação. E não permitir que a gente venha a cair. Não permitir que a gente se desespere, assim como os discípulos se desesperaram no barco. Porque o barco pode estar afundando, mas Deus está conosco. Deus está dormindo na polpa do barco. Jesus está dormindo na polpa do barco. E vai acalmar o mar. Deus não deixará que eu e você morra. Então, foi essa a nossa palavra. Fique com Deus e se cuide. Não se esqueça, o medo pode te parar e a fé pode te levar para Deus. Beijão.